tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula no Engemarinha. Muito bem, meus queridos, hoje a gente vai falar sobre direito processual penal militar. E o tema de hoje é falar sobre o que é isso, muito bem, questões incidentes, processos incidentes, ou seja, dos incidentes processuais. Na verdade, também é chamado pela doutrina de que questões preliminares, tá? Então, os incidentes são as preliminares, diferentemente das questões prejudiciais. As preliminares ou incidentes processuais possuem caráter o quê? Processual, possuem caráter eminentemente processual, não tem uma autonomia em relação ao processo, ou seja, as questões incidentes, elas dependem de um processo para existirem, tá? Então não tem aquela autonomia que as prejudiciais possuem, tá? E os incidentes, como eles são questões processuais, eles impedem a análise da questão principal enquanto eles não forem o quê? Analisados, decididos pelo juiz aqui no processo, tá? Beleza? Bem, as questões prejudiciais, elas interferem no mérito, tá? Então, são questões prejudiciais relacionadas ao mérito da demanda. Hoje, então, a gente vai falar do quê? Dos incidentes. E o que são, então, incidentes? Já no seu caderno aí, letra A, no seu material, conceito de incidentes. Muito bem. Os incidentes são processos ou questões secundárias, tá? Então, são questões ou procedimentos secundários que interferem na decisão da questão principal, do procedimento principal. E a doutrina, professor Renato Brasileiro, por exemplo, entende que, no caso das preliminares, né, dos incidentes aqui, eles acabam impedindo a análise do mérito. Então, tem que se resolver antes da análise do mérito. Enquanto as questões prejudiciais, elas condicionam a análise do mérito, os incidentes aqui, ou as preliminares, são, na verdade, o quê? Questões que impedem a análise do mérito pelo juiz da causa. Belezinha? Fechou? Bem, então são procedimentos secundários em relação ao quê? Ao processo principal. Falando no processo principal, eu trouxe aqui para vocês quais são os atos, né, em tese aqui, genericamente, que compreendem aqui a fase investigatória e processual de um processo penal militar. Lógico, trouxe aqui aqueles atos, né, do procedimento comum ordinário, aqui do procedimento comum do CPPM, tá? Bem, então houve aqui um crime militar, porque quem vai julgar aqui é a justiça o quê? Militar. Se houve um crime, a gente precisa apurar esse crime para saber se ele realmente aconteceu e quem é o autor, partícipe aqui, quem são as pessoas que concorreram para a prática daquele crime. E o procedimento investigatório que será utilizado aqui previamente ao processo penal militar é o inquérito policial militar. O inquérito policial militar é um procedimento investigatório que visa o quê? Colher elementos de informação, ou seja, uma instrução provisória aqui, para auxiliar o titular da ação penal, tá? Então ele vai colher elementos relacionados ao fato e à autoria do fato, beleza? Finalizado aqui o inquérito policial militar, os autos serão remetidos à circunscrição judiciária militar correspondente, tá? Lá na circunscrição, o juiz dará vista ao órgão do Ministério Público e o MP tem algumas providências durante aqui, quando os autos chegam para ele. Quais são? Olha, ele pode requerer novas diligências, ele pode pedir o arquivamento ou ainda ele pode o quê? Oferecer a denúncia, oferecimento da denúncia aqui, beleza? E ele oferece a denúncia, qual que é o ato que dá início ao processo penal? Isso, muito bem. O ato aqui que dá início ao processo penal militar é o recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, o juiz vai determinar, dentre outras providências aqui, o sorteio do conselho especial, se o réu for oficial, tá? Ou determinar a convocação, né, do conselho permanente, se o réu for praça. E se o réu for civil, ou estiver civil aqui concorrendo para a prática do crime, aí neste caso não há nem sorteio nem convocação do conselho, porque quem julga o civil sozinho ou em concurso com militares, praça oficial, salvo o oficial general, né? Quem vai julgar é o juiz federal da Justiça Militar, singularmente, monocraticamente aqui, então não precisa de convocar e nem sortear o conselho, tá? Bem, sorteado o conselho, designada a data, o juiz também vai determinar o quê? A citação do réu
para que ele participe do processo aqui. A gente sabe que o interrogatório do réu, de acordo com o entendimento do STF, do STJ e até do STM, ele é o último ato instrutório de um processo, devendo se aplicar aqui as regras do CPP, tá? Por quê? Porque o direito ao contraditório tem que ser observado, e o contraditório será observado em sua visão máxima aqui, se o interrogatório for o último ato. Mas eu trouxe aqui, tá, os atos que ainda estão expressamente no CPPM, para a gente entender aqui as questões que serão resolvidas aqui de forma que incidentes no processo, tá? Bem, então será determinada aqui a citação do réu, ele vai ser então citado para participar. Será então designada aqui, de acordo com o CPPM, uma audiência para proceder no interrogatório do réu. O interrogatório é um momento em que a gente vai ouvir o réu. A gente primeiro qualifica o réu e depois vamos ouvi-lo em relação aos fatos criminosos, tá? Cabe ressaltar que nessa segunda fase do interrogatório, que é a oitiva sobre os fatos criminosos, antes de iniciar tem que se dar advertência do direito ao silêncio, tá? Então ele tem direito ao silêncio em relação aos fatos criminosos, beleza? Bem, procedido aqui no interrogatório, o réu tem um prazo de 48 horas, até 48 horas, né, para apresentar o quê? As exceções. Exceção no direito, né, além de ser antônimo de regra, que neste contexto é sinônimo de quê? De defesa. Então será apresentada aqui uma defesa chamada de exceção, tá? Dentro do prazo de 48 horas após o interrogatório do réu, até o prazo de 48 horas após o interrogatório do réu. Cabe ressaltar que algumas exceções, elas podem ser apresentadas aqui em outros momentos processual, qualquer momento, em razão da matéria, né, ser de ordem pública. Mas a regra aqui, de acordo com o CPPM, até 48 horas após o que? O interrogatório, beleza? Bem, se não apresentada nenhuma exceção aqui, será dado aqui prosseguimento ao processo, tá? E serão ouvidas as testemunhas. Cabe ressaltar que primeiro ouve-se as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Se houver alguma divergência nos depoimentos aqui, ao final da oitiva das testemunhas, a gente vai fazer o quê? A acareação e, se houver necessidade, reconhecimento de pessoas e coisas. Belezinha? Bem, procedida aqui na oitiva das testemunhas, será dado aqui o prazo para as partes oferecer as alegações finais. Ofertadas as alegações finais, será marcada aqui uma audiência, né, para os debates orais, que é a chamada sessão de julgamento. Nessa sessão, primeiro serão lidas aqui as peças importantes que foram realizadas aqui durante a instrução, tá? Depois de ler as peças, será dado aqui um prazo, será dado um prazo para o MP e depois para a defesa. Se houver assistente de acusação, depois do MP, assistente de acusação fala, depois a defesa fala, tá? Dentro de um prazo estabelecido no CPPM. Se houver réplica, necessariamente haverá o quê? A tréplica aqui. Então, serão ofertados aqui prazos para as partes defenderem o que de direito aqui, tá? Durante essa sessão. Finalizada a sessão, o juiz presidente, que é o juiz federal da Justiça Militar, ou juiz federal substituto da Justiça Militar, se reunirá em sessão secreta com os demais juízes que compõem o conselho. Caso não seja competência do conselho, o juiz decidirá aqui de pronto, tá? Nessa sessão secreta, primeiro vota pela absolução, condenação, decidindo aqui as questões, o juiz civil, que é o presidente, depois os juízes militares do mais moderno para o mais antigo, tá? Cabe ressaltar que nessa votação que será feita aqui pelos juízes no conselho, primeiro decidirão as questões preliminares, que são chamados o quê? Incidentes, para depois decidirem sobre o mérito da causa, beleza? Bem, então, decidido aqui por voto de maioria, eles voltarão na sessão para proferir o quê? O julgamento, o absolvendo, o condenando ou outra decisão que será dada aqui, beleza? Bem, pessoal, então, esses são os atos aqui do processo. Finalizada a sessão, o juiz federal tem um prazo de 8 dias, né, para confeccionar a sentença, ele que confecciona a sentença, tá? Colocando os votos ali de todos que julgarem, mesmo que
o voto vencido seja o dele, ele quem vai confeccionar a sentença, competência então do juiz o quê? Federal. Cabe recurso? Sim, cabe recurso aqui. Interposto recurso, em tese será julgado por quem? Pelo STM, tá? Transitado e julgado quando não couber mais recurso. Ou porque não foi interposto recurso no prazo, ou porque foram interpostos todos os recursos, já chegou ao final do processo, beleza? Bem, então esses são os atos do processo. Cabe ressaltar que o processo se inicia com o recebimento da denúncia. E aqui a gente tem a fase pré-processual, também chamada de fase o quê? Investigatória, tá? Bem, pessoal, então os incidentes, eles poderão ser iniciados aqui no início do processo, tá? Qual que é o momento aqui? Geralmente depois do interrogatório, mas pode ser dependendo aqui do incidente, em qualquer fase do processo, e alguns deles até durante o que? A fase o que? Investigatória, tá? Então são as chamadas preliminares, beleza? Vamos lá então falar das espécies aqui de incidentes. Então questão de, tópico 2 aí no seu material, espécies de incidentes, Nós temos basicamente 3 incidentes. Quais são? Nós temos o incidente de exceção, são as chamadas exceções, em termos gerais aqui, tá? Quais são as espécies de exceção? Nós temos basicamente 5 espécies. Então, e a distribuição no CPPM a gente reduz em 4. Quais são as 4? Nós temos a exceção de suspeição e impedimento, então 2 em 1 aqui, né? Nós temos a exceção de incompetência, a exceção de litispendência e a exceção de coisa julgada. Basicamente 4 aqui. Então essa primeira aqui a gente pode dividir em 2, né? Então tem a exceção de suspeição, a exceção de impedimento, a exceção de incompetência, de litispendência e de coisa julgada. Quais são os outros incidentes? Muito bem, nós temos aqui um incidente de insanidade mental, para verificar se o indivíduo é inimputável, e temos aqui um incidente de falsidade documental, beleza? Olha, a doutrina, ela classifica aqui essas exceções de cima de exceções de incidentes tipicamente preliminares, tá? E as duas de baixo aqui de incidentes de natureza o quê? Probatória. Então, essas duas de baixo aqui tem um caráter o quê? Probatório, beleza? E quanto às exceções em si, tem um caráter o quê? Eminentemente preliminar. Cabe ressaltar que todas podem ser chamadas de quê? De preliminares, tá? Só que essas aqui são as chamadas preliminares probatórias, na classificação aí trazida pelo professor, por exemplo, Renato Brasileiro, tá? Bem, pessoal, vamos falar aqui agora das exceções. As exceções são as primeiras espécies aqui de incidentes, tá? E nós temos aqui basicamente 4 espécies ou 5 espécies, se você dividir essa primeira aqui em 2, tá? Agora, antes de falar da exceção de suspeição e impedimento, vamos verificar quais são as causas de suspeição e quais são as causas de impedimento, tá? Olha, o juiz, tanto o juiz federal civil aqui, o federal substituto, ou os juízes que compõem um conselho, que são chamados juízes militares, que são oficiais, né, que compõem aqui os conselhos, ou permanente ou especial, eles são imparciais, eles devem atuar com imparcialidade no processo. O que significa dizer que o juiz é imparcial? Que ele fica de fora da demanda e equidistante entre as partes. As partes são a acusação e a defesa. E o juiz, já que ele vai decidir, ele não pode pender para nenhum dos lados. Por quê? A questão de ser imparcial significa que ele não é parte. Por quê? O MP e a defesa, eles são o quê? Parciais, são partes aqui no processo, tá? Então o juiz vai ficar de fora da demanda e equidistante entre as partes, porque se ele pender para um dos lados aqui, ele está sendo o quê? Parcial. E para respeitar essa imparcialidade, nós temos o quê? As situações de suspeição e de impedimento, tá? E aí no caso de impedimento, há uma presunção aqui legal de que o juiz não pode decidir no caso concreto, beleza? Agora, nas questões relacionadas à suspeição, elas são mais tênues, né? Mas podem comprometer aqui o quê? Essa imparcialidade do juiz. Quais são as hipóteses de suspeição e de impedimento? Olha, as situações de suspeição, elas estão previstas no artigo 38 do Código de Processo Penal Militar. E as situações de impedimento no artigo 37 do Código de Processo Penal Militar. Belezinha? Olha, muita atenção aqui,
que tanto as questões de suspeição e impedimento, elas podem comprometer o quê? A imparcialidade, beleza? Qual que é a mais forte aqui? As questões de impedimento, ok? Bem, por isso que elas, eu coloquei aqui um rol já, o rol todo que está lá no artigo 37. Já as questões de suspeição, coloquei aqui algumas delas, então peço que você dê uma lida no artigo 38 e no artigo 37 aqui para você entender, respectivamente, as situações de suspeição e de impedimento do juízo, beleza? Bem, vamos falar aqui inicialmente sobre as situações de suspeição. Quais são elas? Se o juiz, por exemplo, ele for amigo íntimo das partes, ou do réu, ou do MP, neste caso, se ele é amigo íntimo, isso pode comprometer, a gente não fala que vai comprometer, tá? Mas pode comprometer aqui na decisão do juiz na causa, tá? Então, neste caso, o juiz é considerado o quê? Suspeito. Ele mesmo pode declarar, ou pode ser que a parte alegue essa suspeição durante o processo. O que mais? Se o juiz é inimigo das partes, ou do MP, ou da defesa aqui, tá? Do réu. Bem, o que mais? Se, muita atenção aqui, se o próprio juiz, o CAD, mudo aqui, não entra irmão, tá? Cônjuge, ascendente ou descendente, estiver sendo processado por um fato análogo, ou seja, não é o juiz que está condenando, julgando aqui o cônjuge, companheiro ascendente. Porque se o juiz estiver julgando o cônjuge, o ascendente ou descendente, nesse caso, seria caso de impedimento, nem suspeição, tá? Mas suponhamos que o irmão do juiz está sendo processado por um fato análogo. Aqui não entra, tá? Não entra aqui nessa situação, porque se tratar de fato análogo, tem que ser ele próprio, cônjuge, ascendente ou descendente, tá? Então, se for o pai, por exemplo, aí é ascendente, né? Estiver sendo processado por um fato análogo, e não é qualquer situação, é um fato análogo que haja controvérsia sobre a natureza criminal, daquele fato, tá? Então, neste caso, o juiz é considerado o quê? Suspeito, beleza? Bem, ou ainda, neste caso aqui, pessoal, pode ser o cônjuge, ascendente, descendente, ou parente até o segundo grau, ó, parente até o segundo grau, estiver sendo parte num processo aqui que ele vai julgar, tá? Em que o réu do processo aqui, então, ó, as partes do processo, o réu ou o MP, eles são juízes dos parentes ou do cônjuge ou ascendente aqui, do juiz em outro processo. Professor, não entendi. Então, vamos lá entender aqui. Neste caso, o juiz ele vai julgar as partes aqui, né? Então, o pedido das partes, ou do MP, ou da defesa aqui, beleza? Ocorre que o réu, no processo que o juiz está sendo considerado suspeito, o réu, ele é juiz de um processo, em que o seu parente até o segundo grau, por exemplo, será julgado por ele, tá? Não é que no mesmo processo. Então, olha aqui, ó. O juiz vai julgar um oficial, e esse oficial, ele é juiz em outro processo contra quem? Contra o cônjuge ou parente até o segundo grau do juiz que está julgando, entendeu aqui? Então, o juiz tem um irmão chamado João, tá? O juiz tem um irmão chamado João. O João, ele é parente até qual grau? Até o segundo grau do juiz aqui, tá? O João, ele será julgado pelo réu neste processo. Então, suponhamos que o réu deste processo, ele será juiz do processo, de um outro processo aqui qualquer, em que ele vai julgar uma questão do irmão dele, do João, beleza? Então, o réu aqui é o Joaquim. O Joaquim é juiz num processo em que o João, que é irmão do juiz, será processado aqui. Neste caso, gera o quê? Suspeição, não gera impedimento, tá? Gera suspeição, beleza? Dentre outras situações que eu peço que você dê uma lida lá no artigo 38, tá? Agora, quais são as questões aqui relacionadas ao impedimento? Neste caso, o próprio artigo 37 fala o quê? Que o juiz não julgará, ponto, tá? Então, reconhecida, provada que essas situações, o juiz já fica o quê? Impedido de figurar naquele processo, tá? Porque, presumidamente, pela lei, ele é considerado o quê? Imparcial. Ele é considerado parcial, né, nesse caso aqui, tá? Porque ele é impedido. Quando o réu agora não é, o réu
o cônjuge não está sendo processado por num caso análogo. Não, não. O réu é o cônjuge. Ou então o MP, ele é o cônjuge aqui do juiz, tá? Se as partes for cônjuge ou parente até o terceiro grau, note aqui que aqui é cônjuge ou parente até o terceiro grau como partes no processo. Agora aqui no caso de outros processos em que o réu vai julgar, tá? Aí é parente até o segundo grau, beleza? Bem, terceira hipótese aqui de impedimento. Se o juiz ele tiver desempenhado funções de MP, advogado, tá? No mesmo processo anteriormente. Vamos lá entender aqui. Suponhamos que o juiz ele era advogado do réu. E aí, ele passou num concurso, tomou posse para juiz e ele vai julgar o processo em que ele figurou como advogado? Não, não pode, tá? Ou então, suponhamos que o juiz ele tinha passado num concurso para promotor, ele ofereceu a denúncia. E amanhã ele tomou posse no cargo de juiz aqui, tá? Como ele funcionou como MP, ele não pode funcionar como juiz nesse processo, beleza? Então, se ele tiver desempenhado alguma função aqui neste processo anteriormente, beleza? Então, não pode figurar como juiz. Outro exemplo aqui, suponhamos que o encarregado do inquérito policial militar, que é um oficial, ele está compondo o Conselho de Justiça. Se ele compõe um Conselho de Justiça, ele já funcionou como encarregado. Se ele funcionou como encarregado, ele não pode funcionar agora como juiz neste processo, tá? Então ele é impedido, beleza? Ou ainda, ele figurou lá na investigação como testemunha. Então, se ele é testemunha do fato, ele não pode julgar, beleza? Então ele vai figurar como testemunha, beleza? Ou ainda, próxima hipótese aqui de impedimento, se o juiz ele já participou daquele processo em outra instância. Como assim, professor? Suponhamos, então, que o juiz ele participou decidindo aqui neste processo. Ele decidiu neste processo em primeiro grau e aí houve um recurso da decisão. Só que, antes de julgar o recurso, o juiz que julgou, ele foi promovido para integrar o STM. Então, lá no STM, ele não vai poder participar aqui do julgamento. Por quê? Porque ele funcionou como juiz em outra instância, beleza? Isso serve para o juiz federal, que não é questão de promoção, né? Nomeação do presidente da República, tá? Depois de aprovação do Senado Federal, naquela escolha paritária entre MP e juiz auditor, né? Que é o juiz federal da Justiça Militar, beleza? Ou então, ele integrou aqui o conselho, ele julgou no Conselho de Justiça aqui, ele era coronel, e depois ele foi promovido, chegou ao oficial general do último posto, foi nomeado pelo presidente para integrar o STM. Ele não vai poder julgar aquele processo, tá? Por que ele não vai poder julgar? Porque agora ele é impedido, já que ele funcionou em outra instância, decidindo aqui o feito, beleza? Bem, e a última hipótese aqui do artigo 37, eu peço que você dê uma lida lá para você entender melhor, tá? E ratificar as situações que a gente falou aqui, se o juiz, ele for parte ou interessado direto aqui na causa, tá? Se ele for parte interessado direto na causa, então, neste caso, ele também é considerado o quê? Impedido, tá? Nos termos aí do artigo 37. Vou falar aqui agora do processo, né, do procedimento para decidir aqui sobre a exceção, tá? A exceção de suspeição ou impedimento, tá? Relembrando aqui os atos de um processo penal militar. Então, há um crime militar, houve aqui um crime militar. O que vai acontecer? Será investigado, será instaurado então um inquérito policial militar, os autos do inquérito serão remetidos à circunscrição judiciária militar respectiva, tá? Os autos serão abertos aqui para o MP, que dentre as providências ele pode o quê? Oferecer a denúncia. Qual que é o ato que dá início ao processo? O recebimento da denúncia. O juiz, então, que recebe a denúncia, que é o juiz federal da Justiça Militar, ou o juiz federal substituto da Justiça Militar, ele vai sortear o conselho ou convocar o conselho, tá? Respectivamente, o especial ou permanente, caso seja competência deles, tá? Não sendo, ele vai julgar aqui o processo monocraticamente, beleza? Bem, sorteado o conselho, também será citado aqui o réu para o interrogatório. Cabe ressaltar que, de acordo com o princípio do contraditório, o interrogatório deveria ser o último ato do processo. Só que eu estou trazendo aqui as disposições expressas do CPPM, tá? Bem, depois do interrogatório, o réu tem um prazo de quanto tempo? Isso, muito bem, 48 horas
para oferecer o quê? A exceção. E essa exceção que a gente está falando aqui é a exceção de suspeição ou impedimento, tá? Bem, vamos lembrar aqui para vocês que o juiz, quando ao receber a denúncia, ele já pode declarar o quê? De ofício, mediante despacho, que ele é o quê? Que ele é suspeito. E se ele declarar de ofício, ele já determina que a remessa dos autos a um juiz substituto para julgar o feito, tá? Essa exceção de ofício também pode ser alegada aqui pelos membros que compõem o conselho. Suponhamos que o oficial ele é inimigo do praça ou do oficial que está sendo acusado aqui. Então, quando ele é sorteado ou convocado para julgar o feito, ele pode se declarar o quê? Suspeito ou até o quê? Impedido naquele processo, tá? Beleza? Então, ele pode declarar de ofício. E aí ele vai motivar, então esse despacho aqui é fundamentado, né, motivado aqui, alegando quais são as causas da suspeição do impedimento, beleza? Agora, pode ser que o juiz, ele não queira declarar, então ele vai declarar de forma íntima, né? E neste caso ele pode apresentar a sua fundamentação ao juiz corregedor, beleza? Bem, agora, muita atenção que se houver uma exceção, provavelmente ela é ofertada pelas partes, né? Então eu falei que o juiz pode de ofício, mas as partes podem apresentar o quê? A exceção. Então a própria parte fala assim, olha, eu não vou ser julgado por esse juiz não, ele é meu inimigo, ou então ele é meu parente, então já para decidir aqui sobre esse impedimento ou suspeição, ele apresenta o quê? A exceção. A exceção será apresentada por petição, então terá uma petição aqui, que será ofertada pela própria parte, beleza? E quando ele alega um impedimento ou suspeição, ele já vai ter que apresentar o quê? Provas, podendo ser prova documental ou ainda um rol de testemunhas, de no máximo quantas? 2 testemunhas aqui, beleza? Vamos entender aqui então o que acontece. Realizado o interrogatório do réu, ele, num prazo de 48 horas, vai apresentar o quê? A exceção, tá? Então, note aqui que ele apresenta a exceção, beleza? Então, se o juiz entender que procede-se aqui as alegações da parte sobre a suspeição ou impedimento, o que o juiz faz? Ele determina a suspensão do processo, a sustação do processo, tá? Do feito aqui, vai determinar a juntada dos documentos e vai proferir um despacho. Esse despacho também deve ser fundamentado aqui, determinando a remessa dos autos ao juízo substituto, beleza? Então, assim, realmente eu sou impedido, realmente eu sou suspeito aqui. Então, neste caso, ele já vai decidir, tá? Suspendeu aqui o processo principal, juntou os documentos e determinou a remessa dos autos ao juiz o quê? Substituto, beleza? Bem, agora o juiz pode entender que ele não é suspeito ou impedido, tá? Neste caso, se o próprio juiz entende que ele não é suspeito ou impedido, ele não aceitou a exceção. Se ele não aceita a exceção aqui, neste caso o que vai acontecer? Serão então autuados em autos separados, autos apartados aqui, beleza? A exceção. Então, o processo aqui vai continuar normalmente. Então, o processo vai continuar normalmente. Não será suspenso aqui o processo. Então, a exceção será juntada em autos apartados, vai ter o processo comum e um processo aqui incidente ao apartado, beleza? Neste caso, o que o juiz vai fazer? Ele ou o juiz militar, né, vai apresentar aqui sua resposta no prazo de 3 dias, com provas ou testemunhas aqui, tá? Provas documentais ou testemunhas, beleza? Depois de 3 dias, serão ouvidas as testemunhas? Não, ele só vai apresentar o rol de testemunhas e as provas que demonstram que ele não é suspeito ou impedido, tá? E aí, o juiz, ele vai determinar a remessa dos autos aqui, no prazo de 24 horas, os autos apartados, não os autos principais continuam, beleza? Então, será determinada aqui a remessa de um prazo de 24 horas para onde? Para o STM, tá? Então, o STM quem vai decidir sobre a suspeição ou impedimento alegado pela parte, se o juiz ele entende que ele não é suspeito ou impedido, tá? O relator, se ele entender de pronto que a arguição, a exceção aqui é manifestamente improcedente, ele pode decidir de pronto. Agora, se houver uma dúvida razoável, ele vai determinar aqui
uma data para ouvir as testemunhas, tá? Então, marcando uma data para ouvir as testemunhas, instruindo o processo, quem vai decidir é o STM, tá? Julgado procedente aqui a alegação de suspeição e impedimento, tá? Exceção de suspensão e de impedimento, serão declarados nulos os atos processuais, tá? Então, o processo será declarado nulo desde o momento aqui em que foi alegado, belezinha? E determinada a remessa para o órgão, para o juiz aqui substituto, que não é suspeito, beleza? Ou impedido. Tamo junto? Bem, pessoal, vamos falar aqui agora sobre um detalhe sobre a suspeição ou impedimento de ministro do STM. Olha, no STM funciona como se fosse um conselho, né? A gente tem lá 15 ministros compondo o STM e quem vai instruir o processo é um relator, é um deles, tá? E depois eles vão se reunir para julgar aquele feito, beleza? Então, numa sessão de julgamento. Se for qualquer ministro em tese lá, essa alegação será feita na sessão. E aí esse juiz, que é suspeito ou impedido, ele não vai poder participar dos votos aqui, não vai poder votar. Agora, se a arguição aqui de impedimento ou suspeição ocorre durante a instrução, aí será contra o relator ou revisor, beleza? Aí, neste caso, a decisão sobre a suspeição e impedimento aqui será feita durante a instrução, tá? Para que os processos sejam remetidos a outro relator ou a outro revisor aqui, beleza? Fechou? Bem, vamos falar aqui agora da suspeição e impedimento do procurador-geral. O procedimento aqui para decidir sobre a suspeição e impedimento do procurador-geral será nos termos do regimento interno do STM, tá? Detalhe, e quem decide aqui nos termos do regimento interno é o Superior Tribunal Militar, beleza? E neste caso, se for julgado procedente a suspeição e impedimento do Procurador-Geral, quem vai decidir é o substituto legal nos termos, dentre outras legislações aqui, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, tá? Bem, suspeição e impedimento de procurador. É o MP aqui em primeiro grau, tá? O auxiliar da justiça, o escrivão, enfim. Então, se for procurador ou auxiliar da justiça, eles devem se declarar suspeitos ou impedidos antes da prática de qualquer ato no processo, tá? Então, eles já vão ter que se declarar suspeitos ou impedidos antes da prática de qualquer ato no processo. E se eles não declaram, aí é possível aqui que a parte, né, apresente a exceção. A exceção aqui será decidida de pronto, pelo juiz. Agora, se for uma exceção em face do procurador, tá? Do procurador, ou seja, do MP, tá? Neste caso, o juiz vai ouvir o MP, aqui, tá? Que pode determinar a produção de provas no prazo de 3 dias, caso haja provas aqui apresentadas pelo órgão do Ministério Público. E depois da apresentação de provas aqui, o juiz vai proferir uma decisão irrecorrível, tá? E aí, proferida a decisão, esse membro do Ministério Público não pode mais funcionar no feito, belezinha? Fechou? Agora, se for qualquer outro auxiliar, se for perito ou intérprete, neste caso o juiz decide, sem precisar de produzir provas aqui, determinando já a substituição do perito, do intérprete ou do auxiliar, beleza? No caso aqui da suspeição ou impedimento de perito auxiliar, eles devem se declarar no primeiro momento que eles vão funcionar no processo, tá? Foi nomeado, ele já vai apresentar aqui que ele é impedido ou suspeito de funcionar nesse processo, tá? Qualquer uma das hipóteses aqui ele vai ter que declarar. Não declarado, será ofertada aqui a exceção pela parte, tá? E aí, apresentada a exceção, o juiz vai decidir de pronto aqui se ele é suspeito ou impedido, tá? No caso do perito não ter as qualificações técnicas para funcionar como perito, é possível que também, ao invés de apresentar exceção de impedimento ou suspeição, a parte pode apresentar uma impugnação relacionada ao quê? A sua qualificação técnica, belezinha? Pessoal, e assim a gente finaliza aqui a primeira exceção. Qual que é a primeira exceção? Suspeição ou impedimento. Próxima exceção aí é a exceção de incompetência. Significa que o juiz ele não tem competência, ou que aquele conselho não tem competência para julgar. A incompetência pode ser de caráter territorial, ou pode ser uma incompetência relacionada ao que? A função do juiz, ou
relacionada ao foro do juízo aqui. Exemplo aqui, suponhamos que quem praticou o crime militar foi um oficial general. Quem, em regra, julga o oficial general? O STM, tá? O Superior Tribunal Militar. E suponhamos que aquele oficial general está sendo julgado por um juiz de primeira instância ou pelo Conselho de Justiça de primeira instância. Neste caso, há uma exceção de incompetência para determinar a remessa do processo ao STM para julgar o feito. Belezinha? Fechou? Então, fique ligado aqui que a incompetência relaciona-se à capacidade que o juiz tem para julgar nos termos da Constituição ou da lei aquele fato, tá? Cabe ressaltar que a competência é a delimitação da jurisdição, beleza? Então, se é uma delimitação da jurisdição, a gente vai ver se ele tem ou não aquela delimitação fixada na Constituição, na lei, para julgar o caso, beleza? Bem, vamos lá então falar aqui quando que acontece a exceção, ok? Então, olha, determinada a citação do réu, o réu será citado, então, para o interrogatório, não é? Cabe ressaltar que, pelo princípio do contraditório, o interrogatório deveria ser o último ato do processo. Agora, realizado aqui o interrogatório, o réu tem um prazo de 48 horas para apresentar o quê? A exceção de incompetência, para informar que aquele juízo não tem competência para julgar o feito. Por quê? Há uma incompetência territorial ou incompetência aqui funcional, incompetência por foro por prerrogativa, tá? Apresentada a exceção, o juiz dará vista à outra parte, à parte contrária, tá? Se for o réu, vai dar vista ao MP, para que no prazo de 48 horas ele manifeste-se sobre a incompetência daquele juízo, tá? Então, a parte contrária manifestando-se sobre a incompetência, o juiz vai decidir, tá? O juiz decidindo, ele pode aceitar a exceção de incompetência, e se ele aceita, ele vai determinar o quê? A remessa dos autos ao juízo competente. Ou se ele não aceitar, ele rejeita então aqui, significa que o processo vai continuar. Se ele determina a continuação do processo aqui, o que acontece? Neste caso, ele continua, né, com o processo, só que cabe o quê? Recurso. E esse recurso em autos apartados ao STM para decidir sobre a competência aqui do juízo, tá? Esse recurso aqui será em autos apartados, beleza? Para que o STM decida sobre a competência daquele juízo aqui, fechou? Bem, então é assim que funciona aqui a exceção de incompetência. Se o STM decidir que aquele juiz não tem competência, nesse caso, ele determina a anulação do processo até aquele momento e a remessa dos autos ao juiz o quê? Competente, beleza? Agora, muita atenção, que eu falei da exceção, mas é possível que o próprio MP entenda, antes de oferecer denúncia, que aquele juiz é o quê? Incompetente. Então, note aqui, ó, houve a prática do crime militar, houve um inquérito policial militar que foi remetido à circunscrição judiciária competente, foi dado vista ao MP. De posse dos autos do inquérito policial militar, o que o MP pode fazer? Pode oferecer denúncia, pode pedir novas diligências ou pode pedir o arquivamento, tá? Essas providências, a gente fala aqui que elas são pedidas em regra quando o MP for o quê? Quando ele entender que aquele juízo perante o qual ele funciona é competente. Agora, se ele entender que aquele juízo é incompetente, o que ele vai fazer? Ele vai alegar a incompetência do juízo. Se ele alega a incompetência do juízo, ele alega e é o juiz ou o relator aqui, juiz no caso da primeira instância, o relator no caso de processo que tramita originalmente no STM, tá? Quem vai decidir sobre a incompetência. E se o juiz ou relator aceita essa alegação de incompetência, o que ele faz? Ele determina que há remessa ao órgão competente, beleza? E se ele entende que não é caso de incompetência, se ele rejeita, então ele vai prosseguir aqui no feito, só que cabe recurso, e o recurso aqui é nos próprios autos, tá? Então esse recurso aqui é nos próprios autos, beleza? Então serão recursos nos próprios autos aqui, que serão decididos por quem? Pelo STM, tá? Se for decisão do relator, recurso interno aqui, recurso agravo regimental, para decidir pelo Tribunal Pleno, tá?
Se for do juiz de primeiro grau, será o recurso interposto aqui da decisão e os autos vão subir para o STM para decidir sobre a competência do juízo, belezinha? Só, essa então é a exceção de incompetência, quando o juiz não tiver competência para julgar o feito, beleza? Vamos falar aqui agora da exceção de litispendência. O que é litispendência? Litispendência vem do latim lide, que é o processo, né? Que é o conflito em juízo, lide pendente. Lide pendente ocorre sempre que tem um processo em andamento. Então, suponhamos aqui que ofereceu denúncia, houve aqui o oferecimento da denúncia, o juiz recebeu a denúncia. Essa lide está pendente de julgamento, tá? E aí, se tem uma lide pendente de julgamento e tiver um outro oferecimento de denúncia sobre o mesmo caso, significa que já tem o quê? Uma lide pendente, beleza? Então, lide pendente quando tem o mesmo processo, mesmo fato para ser julgado, beleza? Em regra, só pode ter um processo aqui, beleza? Então, neste caso, qualquer das partes pode alegar o quê? A exceção de litispendência, para informar que já tem um processo em andamento ou naquele mesmo juízo ou em outro juízo. Suponhamos que já tem um outro processo naquele mesmo juízo. O MP ofereceu denúncia, uma semana depois ele ofereceu denúncia novamente. Então, se já tinham ofertado a denúncia anteriormente e houve um novo oferecimento da denúncia, neste caso, esse segundo processo não precisa ser julgado, porque já tem um ali de o quê? Pendente, tá? Litispendência, ok? Agora, se a gente está falando de exceção, em tese aqui ela é ofertada por quem? Pelo réu após o que? O interrogatório. Qual o prazo? Isso, muito bem, 48 horas. E na exceção de litispendência, o réu vai apresentar uma certidão do outro processo, tá? Então, neste processo, ele vai falar assim, já tem um processo contra mim. Mesmo fato, mesma situação aqui. Não pode ter dois processos, então só pode ter um. Então, ele vai apresentar essa exceção, informando que já tem um processo correndo, já tem uma lide pendente em outro juízo. Ou pode ser naquele mesmo juízo ou em outro juízo. Se for na mesma auditoria, e o juiz reconhecer que tem realmente uma lide pendente, vai determinar aqui a junção dos dois processos, tá? Se for em outro juízo, o processo mais novo será remetido para o antigo, para que eles sejam julgados de maneira o quê? Conjunta aqui, tá? Belezinha? Bem, apresentada aqui a exceção de litispendência, o juiz vai determinar aqui o prazo para a parte realizar a prova, tá? Suponhamos que ele fala assim, já tem um processo contra mim, só que ele não tem a certidão ainda. O que ele vai fazer? O juiz vai fazer? Vai dar um prazo para a parte juntar a certidão do outro processo aqui, beleza? E aí, depois da juntada da prova, o juiz vai dar vai dar vista dos autos à parte contrária para que ela se manifeste, para saber se realmente já tem uma lide pendente em outro juízo, ou naquele mesmo juízo, tá? E a parte manifestando-se aqui, o juiz vai proferir aqui uma decisão. Essa decisão aqui é irrecorrível, tá? Então, decisão irrecorrível. Note, então, que a exceção de incompetência, ela cabe recurso, tá? Se o juiz rejeitar. Também aqui cabe recurso se o juiz rejeitar. Agora, aqui é uma decisão que é irrecorrível, tá? Decisão irrecorrível. Tamo junto aqui? Belezinha? Bem, então, a exceção de litispendência trata-se de uma decisão irrecorrível. Tamo junto? Bem, vamos falar aqui agora da última exceção, que é a exceção de coisa julgada. Professor, o que é isso? É basicamente a mesma coisa, só que agora tem dois processos do mesmo feito. O de cima está pendente, o de baixo já foi o quê? Julgado. Então, suponhamos aqui que o réu, ele está sendo processado, e peraí, eu já fui julgado, ou já fui absolvido, ou já fui condenado. Então, não cabe aqui um novo processo se já tem o quê? Coisa julgada naquele caso, tá? Então, neste caso, a parte vai apresentar o quê? Uma exceção de coisa julgada. Exceção de coisa julgada significa, então, que um processo sobre o mesmo fato já foi julgado anteriormente. Processo que não cabe o quê? Recurso. Então, a decisão já transitou em julgado, beleza? Então, vamos lá. Suponhamos que o MP ofereceu denúncia e o juiz fala assim, peraí, eu já julguei esse caso aqui. Esse fato já foi julgado por mim. O que o juiz pode fazer aqui antes do recebimento da denúncia? Ele já pode determinar o arquivamento da nova denúncia, tá? Agora, suponhamos que o juiz ele não perceba que já julgou, ou suponhamos que quem já julgou foi um outro juízo. Neste caso, ele pode receber a denúncia,
Determinar aqui, se for competência do conselho, o sorteio ou a convocação dos conselhos, respectivamente, especial e permanente, tá? Determinar a citação do réu para que seja interrogado aqui. Feito o interrogatório, o réu tem um prazo de quanto tempo? Isso, muito bem, 48 horas para apresentar a exceção. E nessa exceção ele pode falar assim, peraí, eu já fui julgado, já fui absolvido, eu já fui condenado. E neste caso ele vai apresentar a exceção com certidão do trânsito em julgado daquele processo, tá? Com certidão do processo, narrativa do processo, com o trânsito em julgado dele, belezinha? Fechou? Depois da exceção, o juiz vai dar vista ao MP e ele vai decidir, tá? No caso, muita atenção aqui, no caso do juiz, ele reconhecer aqui a exceção pelo réu, tá? A exceção pelo réu, essa decisão, ela vai caber um recurso de ofício ao STM. Então, assim, ó, se o juiz, ele mesmo, eu já julguei, pronto, já determinou o arquivamento da nova denúncia. Mas, se ele recebeu a denúncia, o processo iniciou, e quem alegou aqui a coisa julgada foi o réu, neste caso ele vai decidir, se ele entender que já houve coisa julgada, ele decide pelo arquivamento do feito aqui, mas ele mesmo, o juiz, vai determinar a remessa necessária, que é o chamado recurso de ofício, para que o STM analise aqui essa decisão do juízo, tá? Então, é um recurso de ofício, pelo amor de Deus, foi a única exceção que eu trouxe aqui, o recurso de ofício. Quando que será dado o recurso de ofício? Quando o juiz reconhecer que a exceção é procedente. Se ele entende que a exceção é improcedente, nesse caso não cabe recurso de ofício. Ele simplesmente continua com o processo, falando assim, aquele processo lá não tem a ver com você, tá? Cabe ressaltar que a coisa julgada só tem efeito entre a parte que foi julgada. Suponhamos que houve um concurso de pessoas. E aí suponhamos que o A já foi julgado, o B ainda não foi. Esse processo é contra o B. O que o juiz vai falar assim, olha, aquela decisão de coisa julgada fez coisa julgada para a parte que funcionou no processo. Você não, você será processado aqui, beleza? Então fique ligado aqui que quando o juiz entender que há realmente coisa julgada em relação àquele réu, neste caso, ele vai determinar aqui o recurso de ofício, determinar a remessa dos autos ao STM para que o Superior Tribunal Militar decida aqui em grau de recurso sobre essa decisão do juízo, beleza? Só, assim a gente finaliza as exceções. As exceções são suspeição e impedimento, exceção de incompetência, exceção de litispendência e exceção de coisa julgada. Agora a gente vai falar dos dois últimos incidentes, né? Que é um incidente aqui de insanidade, um incidente de falsidade documental. Olha, o incidente de insanidade mental, ele visa demonstrar se o réu é ou não o quê? Inimputável. Cabe ressaltar que o inimputável ele não tem culpabilidade, beleza? E aí, durante a investigação ou durante o processo, é possível que se instaure aqui esse incidente de insanidade mental, beleza? Olha, um incidente de insanidade mental, então, visa o quê? Declarar se o réu é ou não o quê? Inimputável, ou se ele é semi-imputável. Por quê? A semi-imputabilidade, ela interfere na aplicação de pena aqui, beleza? Então, suponhamos que houve um fato aqui criminoso, mas se o cara é inimputável, pode ser que esse fato não seja considerado o quê? Criminoso para a doutrina tripartida do conceito analítico de crime, tá? Então, para apurar o fato, se o fato aconteceu, quem praticou o fato aqui, será instaurado o quê? O inquérito policial militar. Cabe ressaltar que o encarregado aqui, durante o inquérito policial militar, pode determinar o incidente de insanidade mental. O incidente de insanidade mental aqui, belezinha? Então, durante o inquérito, diferentemente do Código de Processo Penal comum, pode ser instaurado aqui durante o inquérito policial militar pelo encarregado, de ofício ou mediante requerimento, tá? Beleza? Agora, no Código de Processo Penal comum, o delegado de polícia não pode. Se ele entende que durante o inquérito policial militar o réu ele é inimputável, há dúvida sobre a sanidade ou insanidade aqui do investigado, o que o delegado tem que fazer? Tem que solicitar ao juiz para determinar aqui a instauração do incidente de sanidade. Agora, no CPPM, o encarregado, que é o oficial presidente do inquérito policial militar, pode determinar a realização aqui da perícia para declarar se o réu é ou não o quê?
imputável ou inimputável, ou semi-imputável aqui, belezinha? Fechou? Então fique ligado que no CPPM o encarregado pode determinar então a instalação do incidente de insanidade mental, beleza? Finalizado aqui o inquérito, os autos serão remetidos para quem? Para a circunscrição judiciária militar competente. E dentre as providências, o que o MP pode fazer? Pode oferecer denúncia. Caso não tenha sido instaurado o incidente de insanidade durante a investigação e o MP entender que o réu ele é inimputável, o que o MP pode fazer? Ele pode oferecer denúncia e pedir a absolvição imprópria. Neste caso, durante o processo, será realizado o quê? Um incidente de insanidade mental durante o processo, tá? Então, olha, o juiz ele pode receber denúncia, pode ser que seja requerido pelo MP aqui, tá? Ou pode ser que o juiz entenda de ofício a necessidade de instalação do incidente de insanidade mental. Neste caso aqui, quem determina é o juiz, enquanto aqui, durante o inquérito, é o encarregado da Polícia Judiciária Militar, aqui é o juiz. O juiz ou o encarregado, durante o processo, respectivamente, durante a investigação do crime militar aqui, pode decidir de ofício, tanto o juiz pode decidir de ofício quanto o encarregado de ofício, obediente a requerimento. Quem pode requerer aqui? Vamos lá, me ajuda. O MP pode pedir aqui ou pode pedir aqui. O que mais? Isso, o curador do réu, suponhamos que o réu seja já declarado incapaz, aí pode ser que o curador peça. Pode ser o CAD, né, cônjuge, ascendente, acidente ou irmão pedir aqui a instalação do incidente de insanidade mental, belezinha? Fechou? Então, pode ser mediante requerimento ou de ofício, fique ligado aí que pode ser de ofício, tá? E aí, muita atenção que se o juiz entende que é necessário aqui a instalação de incidente de sanidade mental, tanto na fase investigatória quanto na fase processual, o incidente será realizado em autos apartados. Então, não serão nos próprios autos do processo, será em autos apartados, beleza? E aí, determinada aqui a perícia, o perito tem um prazo de 45 dias em autos apartados, tá? Para apresentar o laudo, beleza? Para decidir, concluindo aqui, se o réu é imputável, inimputável ou imputável, inimputável ou semi-imputável aqui, beleza? Então, ó, o laudo será realizado em 45 dias. Pode ser prorrogado? Sim, mediante decisão do juiz, que pode determinar aqui a prorrogação do prazo, beleza? Quais são os quesitos que serão respondidos aqui pelo perito? Primeiro, se o réu tem alguma doença mental ou se ele tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. No caso de embriaguez, ele vai ter que decidir aqui se a embriaguez, proveniente de caso fortuito de força maior, era uma situação que o réu estava, né, se ele estava ou não embriagado no momento do fato, beleza? O que mais? Se ele é doente mental, se ele tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se no momento do fato ele tinha a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se no momento do fato ele tinha capacidade de entendimento, autodeterminação, beleza? E se ele era completamente incapaz ou se ele tinha um pouquinho de capacidade, tá? Ou se ele tinha essa capacidade reduzida. Por quê? Com capacidade reduzida, ele vai ter a atenuação de pena, tá? E com a ausência completa de capacidade de entendimento e autodeterminação, neste caso ele é considerado inimputável, não será punido aqui, beleza? Mas será aplicada a medida de segurança se ele for considerado inimputável. Ficou claro aqui? Beleza? Bem, no caso do embriagado, ele só terá excluída aqui a sua imputabilidade, ou seja, a sua culpabilidade, ele não é culpado, se ele for embriagado de forma completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, e no momento do fato ele foi inteiramente incapaz de entender o seu caráter ilícito do fato, ou de determinar de acordo com aquele o quê? Entendimento. Então só essas questões serão respondidas pelo perito aqui, belezinha? Fechou? E aí o perito vai apresentar o laudo, tá? As partes serão intimadas para manifestar sobre o laudo pericial, e o juiz ele vai nomear curador se o laudo for conclusivo pela inimputabilidade, que, de acordo com a doutrina, pode ser o advogado, tá? Esse curador, beleza? Nomeado o curador, o juiz vai proferir sentença relacionada à imputabilidade ou inimputabilidade aqui, beleza? Fechou?
O processo ele tem que continuar para decidir sobre o feito, tá? Porque pode ser que mesmo inimputável, o juiz reconheça uma legítima defesa ou uma atipicidade da conduta, tá? Então, mesmo decidindo pela inimputabilidade, o juiz ainda vai continuar com o processo para reconhecer outras hipóteses de absolvição, ou sendo casos de fato típico, ilícito, se não houver culpabilidade aqui do réu, o juiz pode absolvê-lo impropriamente e determinar a aplicação de uma medida de segurança. Beleza? Fechou? E aí, pessoal, finalizado aqui esse incidente, os autos do incidente serão juntados aos autos do processo principal. Fechou? Belezinha? Bem, então esse é um incidente de insanidade, só para decidir se o réu é ou não o quê? Inimputável, imputável ou semi-imputável. E o último incidente é um incidente de falsidade documental, incidente de falsidade de documento. Esse documento, se ele for importante para a decisão da causa, tá? Por exemplo, suponhamos que o crime é de falsidade documental, falsidade ideológica, para decidir realmente se aquele documento ele vai ser utilizado aqui na decisão daquele processo, a gente tem que decidir se o documento é falso ou não, beleza? Ou ainda, suponhamos que há uma prova no processo que é muito importante, que vai ter influência na absolvição ou condenação do réu. Neste caso, pode ser instaurado um incidente para decidir se aquele documento é ou não o quê? Verdadeiro, belezinha? Fechou? Cabe ressaltar aqui que essa decisão incidental aqui sobre a falsidade documental, de acordo com o CPPM, ela não transita em julgado. Suponhamos que o juiz, neste processo, entendeu que aquele documento é falso. Se houver um novo processo lá na frente, essa decisão neste processo não vale para aquele, vai ter que ser instaurado um novo incidente de falsidade documental naquele outro processo. Belezinha? Fechou? Bem, então vamos lá. Como que funciona aqui? O incidente de falsidade documental, ele será autuado em apartado aqui, ó. Será autuado em apartado, beleza? Então o processo principal continua. E aí nós temos aqui um processo secundário para decidir sobre aquele documento, se ele é ou não o quê? Falso, beleza? E aí, instaurado aqui um incidente de falsidade, o que vai acontecer? O juiz vai apresentar os autos à parte contrária no prazo de 48 horas. Então, suponhamos que o incidente seja alegado pelo réu. O MP vai ter que se manifestar no prazo de 48 horas, beleza? Se houver necessidade, o que o juiz vai fazer? Vai determinar aqui a produção de provas no prazo de 3 dias. 3 dias é uma expressão, né? Aliás, a expressão utilizada para 3 dias no CPPM é tríduo, tá? Então, a produção de provas no tríduo, tá? Em 3 dias aqui, beleza? Determinada a produção de provas aqui, realizadas as provas aqui, para decidir sobre o feito, o juiz vai proferir o quê? Uma decisão. Ele decide, e essa decisão, lembrando aqui que ela não transita em julgado, porque essa decisão sobre a falsidade ou veracidade do documento, ela não transita em julgado, podendo ser em outro processo alegada aqui a falsidade e ter que ser instaurado um novo incidente lá, beleza? Bem, se o juiz decidir que aquele documento é falso, tá? Ele vai determinar o desentranhamento do documento no processo e remeter ao membro do Ministério Público os autos do processo incidente aqui, juntamente com o documento que fora desentranhado. Ficou claro aqui? Belezinha? Então, olha, este procedimento aqui, ele transita em autos apartados. Essa decisão é irrecorrível, tá? Não cabe recurso aqui dessa decisão. Por isso que ela não transita em julgado, beleza? Então, é uma decisão irrecorrível. Desentranhado os documentos aqui, serão encaminhados juntamente com os autos ao órgão do Ministério Público para que tome as providências legais. Pode ser que até seja instaurado um processo de falsidade documental lá, tá? De falso no juízo competente. Ficou claro aqui? Belezinha? Então, ó, fique ligado aqui que esse procedimento apartado pode ser que ele seja decidido por um outro juízo que tenha competência para decidir sobre essa falsidade. Agora, mesmo que o documento figure dentro da competência de outro juízo, caso seja manifesta a falsidade aqui, o juiz pode decidir de pronto ou ainda determinar a perícia, não precisa de mandar para outro juízo decidir sobre essa falsidade. Ficou claro aqui? Belezinha? Bem, então a gente finaliza aqui os incidentes. Então a gente viu aqui todos os incidentes, são as chamadas questões preliminares. E se são preliminares, elas têm que ser decididas antes da questão
principal, fechou? Por quê? Se o juiz é incompetente, ele não poderia ter julgado aquele feito, tá? Sob pena de nulidade de todos os atos do processo, desde o início, ou seja, ab início, e ter que recomeçar novamente depois. E por isso que elas são causas impeditivas do julgamento da questão principal, de acordo com o professor Renato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, resolva questões sobre o assunto, nos encontraremos na próxima aula, até mais e tchau!